65. As suspeitas de cada um. Samara ficava mais nervosa a cada dia que se aproximava o casamento de Natália. Desde que Rafael a pedira em namoro, se viam todos os dias. Era mágico, e ela nunca esteve tão feliz. Mas até aquele momento, eles estiveram sempre com amigos e pessoas que os amava. Sentiu-se inquieta ao pensar na mãe dele, que ainda não havia conseguido um momento para receber a futura nora. Ela sabia que Dona Eugênia não gostava dela, e nem a aceitava. Por isso estava evitando encontrá-la, e na verdade temia esse encontro. Pelo menos as duas não trabalhavam mais juntas, o que facilitava as coisas. Louvava a Deus pela vida do pai e do irmão, que exigiram que a enfermeira Eugênia não trabalhasse mais com ela. Finalmente o conselho concordou. Por algum motivo que nenhum deles entendiam. Eles eram terminantemente contra ela trabalhar durante o dia. Havia algo estranho, mas não havia muito que eles pudessem fazer. Eric ainda estava lutando para dissolver aquele conselho. Ela orava para que esse dia chegasse logo. A aproximação do casamento a deixava em uma situação de que teria que enfrentar a futura sogra. Afinal, ela também era convidada. Fungou irritada para os livros, como se eles tivessem culpa da implicância de Dona Eugênia. Sorriu dissipando a irritação. Estava feliz, namorando um rapaz lindo e maravilhoso. Voltara a estudar, realizando o sonho de fazer medicina. Sentiu um aperto no coração. Rosalinda havia lhe dito uma vez que talvez um dia ela pudesse realizar o sonho de ser médica. Na época ela riu duvidando. Pena que ela morrera sem vê-la realizando esse sonho. O pai e o namorado a apoiaram totalmente nessa decisão, e Eric a ajudava em tudo o que precisava. Todos estavam orgulhosos e felizes por ela. Obviamente que Açucena não perdia a oportunidade de provocá-la, dizendo que assim não teria mais pacientes em Granville. Todo mundo iria se tornar médico. Felizmente, a especialidade que ela queria ainda havia poucos profissionais, na verdade só havia um. Queria ser ginecologista e obstetra. O outro profissional, com essa especialização, era o gêmeo do Isaac. O Mesaque, que ficou felicíssimo com a escolha dela, o barulho da cadeira sendo arrastada, a tirou de seus devaneios. Você poderia deixar esses livros um pouquinho e me ajudar com uma coisa? Pediu Açucena sentando ao seu lado. Que coisa? Perguntou sem olhar para a irmã. Me ajudar a arrumar minhas coisas do apartamento? Eu o cedi para a Celeste provisoriamente. Que bom! Exclamou-a encarando. Valentina não precisava mais dos cuidados da enfermeira, e Eric lhe arrumara um emprego no hospital, e não queria continuar morando com a amiga da mãe. Samara estava ciente disso. Sorrindo encarou Açucena. Estava feliz por sua iniciativa. Endireitando-se a encarou. Eu ajudo, sim, mas você tem que me comprar um doce da confeitaria Ana, disse sorrindo. Oh, mulher, você já viu o tanto de doces que tem nessa casa? Perguntou-se, cruzando os braços. Sim, mas qual é da confeitaria Ana? Qual foi feito pela Bela ou pelo Rodrigo? Jéssica! Gritou Açucena. Eu quero te ver explicar a ela que você não gosta de seus doces. E quem te disse que eu não gosto dos doces da Jéssica? Perguntou cruzando os braços. Meu Cristo, o que está acontecendo aqui? Perguntou Virgínia aflita, olhando de uma para a outra. Nada, tia, a não ser claro a total ingratidão da minha irmã. Respondeu Açucena. Quem visse até acreditava em tamanha indignação. Pronto! Eu não vou te ajudar em mais nada. Vou te mostrar o que é indignação. Por que raios vocês estão brigando? Perguntou Jéssica séria, olhando de uma para a outra. A Sam disse que não gosta de seus doces. Respondeu Açucena, abraçando Jéssica. Entendi, respondeu Jéssica pensativa. Ela disse que não gosta. Ou que prefere os da confeitaria Ana? Perguntou segurando o riso. Basicamente, ela não disse nada. Disse apenas para eu lhe comprar doces da confeitaria Ana. Ah, sim! Sendo assim eu também quero, respondeu Jéssica, fazendo todas rirem. Vê se pode. A gente tenta proteger a menina e o que ela faz? Se bandeia para o outro lado. Resmungou Açucena, sacudindo a cabeça. Qual é, cunhadinha? O que te custa comprar 2 docinhos para nós? Somos suas únicas cunhada e irmã, disse Jéssica, fazendo bico. Não me basta uma a me chantagear. Agora tenho 2.
Foi à falência desse jeito, resmungou, arrasada sentando-se. Se você vai comprar doces para elas, eu também quero, disse Virgínia sorrindo, piscando para as outras. Sendo assim, eu compro doces para todas, se todas me ajudarem com a minha mudança, disse Açucena sorrindo. Infelizmente eu não posso ir, porque estou esperando o pastor Tiago e a dona Rebeca, disse Virgínia. Eu não posso, porque estou com um bolo no fogo, emendou Jéssica. A minha tia pode olhar, sugeriu Açucena. Verdade, respondeu Virgínia. Assim, Jéssica, você não deixa elas esquecerem do meu doce. Combinado, dona Virgínia. Jéssica! Virgínia a interrompeu. Desculpa, Virgínia. Bem melhor, disse sorrindo. Ótimo, então vamos, antes que meu pai apareça e me peça doce também, disse Açucena puxando as duas. Espera, mulher. Eu preciso guardar esses livros, disse Samara. E até parece que você não vai trazer cooked bee para ele, provocou sorrindo. Açucena apenas a ignorou. Ambas vão trazer, disseram Virgínia e Jéssica, tocando no ar a mão uma da outra. Pode ir, Sam, eu arrumo isso, disse Virgínia gentilmente. Obrigada, querida. Agradeceu-a beijando no rosto. As três saíram animadas, foram no carro de Açucena, cantando e sorrindo. O quarto de Açucena seria o último local a ter as coisas embaladas. Jéssica sugeriu que as duas cuidassem de lá. Enquanto ela terminava com a cozinha, elas aceitaram a ideia. Samara pegou uma caixa de cima do guarda-roupa. Sem entender o que acontecia, ela viu o conteúdo escapar pelo fundo. Perdão, mana! Pediu constrangida, tentando aparar as coisas que caíam. Acalme-se, respondeu sorrindo, tirando o resto da caixa de suas mãos. Essa caixa é bastante velha. Veja, o fundo que rompeu já era para eu ter trocado, disse ajudando Samara a pegar as fotos do chão. Constrangida, Samara pegava as fotos do chão quando uma chamou sua atenção. Uma moça loira de olhos verdes a encarava sem sorrir. Nervosa, pegou encarando seriamente. Eu conheço essa moça. Não conhece, não? Disse Açucena, tirando a foto de sua mão, confusa. Samara a encarou. O quê? Eu não disse nada. Só pensei. Você disse. Eu conheço essa moça. Repetiu Açucena, olhando a foto com um olhar estranho. Samara ficou corada. Desculpa, eu pensei alto demais, disse pegando o restante das fotos no chão. Havia outras fotos da moça, sempre com o mesmo olhar sagaz e nenhum sorriso. Eu não lembro de onde, mas eu já vi essa pessoa, pensou olhando para outra foto. Tudo bem. Não creio que você a conheça, porque essa mulher é a minha mãe. Esta caixa era dela. Por muitos anos a guardei como uma relíquia sagrada, e agora percebo que fui apenas uma tola manipulada por lembranças que eu própria criei. Disse triste, sentando na cama, olhando as fotos espalhadas. Não tem nenhuma foto contigo? Perguntou intrigada, olhando as fotos. Nenhuma. Isso deveria ter me alertado de que ela não era tudo o que eu imaginava, mas eu, a justificativa, dizia que ela tinha as razões dela para não tirar fotos comigo. Imaginava que eu não fosse fotogênica ou não ficasse quieta. Sei lá o que eu pensava. Você era só uma criança que amava a mãe. Não há nada de errado nisso. Ela que era um monstro e não valorizou o presente que Deus deu a ela. Disse-a abraçando. Não iria insistir nisso, mas tinha certeza de que já vira uma mulher muito parecida com aquela. Sam, talvez você esteja confundindo a tia Virgínia. As duas são bem parecidas, disse Açucena, com a voz embargada. As duas se afastaram. Não. Na minha lembrança, é alguém mais parecido que a tia Virgínia. Eu não sei explicar, mas já vi esse rosto. Obviamente que não conheci sua mãe. Mas acredita em mim, eu já vi alguém muito mais parecida com essa mulher do que a tia Virgínia, disse inquieta. Será que eu estou ficando louca? Pensou nervosa. Eu não ficaria surpresa se descobrisse que ela teve uma filha por aí e a abandonou como se fosse uma cadela dando os filhotes, disse furiosa. Samara ficou em silêncio. Era um absurdo o que a irmã estava falando.
Mas se tratando de uma mãe que enforcou a própria filha enquanto a afogava e ameaçou de enforcar a outra para o pai ver, não era mesmo nada surpreendente. Será que você também foi gêmea? Perguntou Samara com o coração acelerado. Açucena a encarou. Será? Perguntou de olhos arregalados. Tanto meus pais, quanto o nosso pai, não a viram grávida. Quando souberam de mim, eu já era nascida. A Cíntia e o Fernando. Acho que só a Cíntia pode ter essa resposta. Apesar de amante, não me pareceu que a relação dela com o Fernando fosse lá essas coisas. Disse pensativa. Meu Deus, que isso seja apenas loucura das nossas cabeças. Concluiu sentando com as mãos no rosto. Arrependida do que disse, Samara sentou-se ao seu a abraçando. Ficou em silêncio até ela se acalmar. Perdoe-me, eu falei sem pensar. Provavelmente eu esteja mesmo só fazendo confusão com a semelhança que existe entre ela e a tia Virgínia. Disse apaziguadora, mas a sensação de que já viu aquele rosto não a abandonou. Ainda assim eu vou perguntar a Cíntia se ela sabe de alguma coisa. Disse Açucena intrigada. Vamos fazer assim. Amanhã eu vou ao presídio com a doutora Raquel e falo com a Cíntia. Esse assunto ainda é muito delicado para você, tudo bem? Perguntou preocupada. Açucena assentiu. Elas terminaram de empacotar tudo. Jéssica tentou animá-las, mas foi em vão. Quando as três saíram do apartamento, Luan esperavam por elas na porta. Luan, o que faz aqui, amor? Perguntou Açucena, se jogando nos braços dele. Um passarinho me disse que você não estava bem. Respondeu beijando o alto de sua cabeça. Samara olhou para Jéssica, que olhava os próprios pés. Recordou-se da garota tentando animá-las, e logo depois de vê-la com o celular nas mãos, sorrindo, a imitou abaixando a cabeça. Oi, pessoal! Ela ergueu a cabeça ao ouvir a voz de Rafael e voltou o olhar para Jéssica, que sorria. Ele foi até ela te abraçando, ele carregava uma embalagem da confeitaria Ana. Eu vou deixar vocês com os seus namorados e vou para casa, disse Jéssica. Açucena, vou passar na confeitaria Ana, fazer uma compra e pôr na sua conta. Menina, você não se esqueceu disso? Perguntou sorrindo abraçada no namorado. Jogou a chave do carro para ela. Obviamente que não. Quem esquece de uma promessa de guloseimas da confeitaria Ana? Respondeu sorrindo. Guloseimas? Samara, não era apenas um doce para cada? Perguntou fingindo-se horrorizada. Isso foi antes de vocês me abandonarem, por causa desses dois aí, disse fingindo de ofendida. Já imaginou os traumas que um abandono desses pode me causar? Desde quando você se tornou mais parecida com o Luan do que com o Patrick? Perguntou Samara sorrindo, e todos riram com ela. Tem certeza? Perguntou Jéssica, erguendo a chave do carro. Eu posso ir a pé. Tenho certeza, respondeu Açucena sorrindo. Nós as levaremos para casa, disseram Rafael e Luan. Sorrindo, Jéssica se despediu deles, e os quatro entraram no apartamento de Samara, que Rafael ainda morava. Elas arrumaram a mesa com as guloseimas que Rafael havia trazido da confeitaria Ana. As duas esqueceram por completo da foto e da angústia que as atormentaram momentos antes. Seus namorados tinham o dom de dissipar quaisquer dissabores que elas tivessem. Conversaram e riram, até que Luan e Açucena se despediram e iriam ver Dona Olga antes de levar Açucena em casa. Rafael a levou ao sofá. O que houve? Por que Jéssica estava tão preocupada com vocês? Perguntou Rafael assim que ficaram sozinhos. Samara narrou o acontecido com a foto, e as dúvidas que brotaram no coração de Açucena. Ela ainda estava constrangida por dizer algo que deixou a outra tão preocupada, quando o assunto era Olívia. Açucena ainda sofria muito. É muito estranho essa sensação de conhecer alguém que eu nunca vi, disse pensativa, ainda tentando se lembrar de onde a tinha visto. É estranho mesmo, disse Rafael abaixando a cabeça. Naquele momento, ele se recordou da moça que ela disse ter conhecido no sítio quando foi sequestrada. Era loira e tinha a voz parecida com a do Hector, mas preferiu ficar calado. Afinal, tudo isso deveria ser apenas uma coincidência. Não existe coincidência. Ouviu a voz do pastor Tiago, olhou para os lados. O que foi? Perguntou Samara. Nada, respondeu constrangido.
Se houvesse alguma coisa a mais nessa história, Deus providenciaria para que ela descobrisse. Eu não deveria ter falado para ela que conhecia alguém parecido. Fiz ela pensar na mãe e no mal que ela fez para todos eles. Disse arrasada. Não se preocupe com isso. Amanhã você fala com a Cíntia e tira essa dúvida do coração. Rafael a acalmou. Espero que não haja uma gêmea perdida por aí. Não sei se ela suportaria. Espero em Deus que não. Mas como você explica já ter visto alguém tão parecido com a Olivia? Perguntou. Rafael não queria pensar nisso, mas o que ouviu minutos antes, na voz do pastor Tiago, ainda estava martelando em sua cabeça. E aprendeu, a duras penas, que realmente não existe coincidência. Existe Deus agindo. Isso que está me deixando preocupada. Por mais que eu pense, não consigo me lembrar de onde conheço aquele rosto. Na hora certa você lembrará. Disse-a puxando para mais perto. Amor, podemos falar de outra coisa? Perguntou-a apertando em seus braços. Ela assentiu. Falar daquele assunto não iria ajudá-la em nada mesmo. Sobre o que você quer falar? Perguntou fechando os olhos. Era reconfortante ter os braços dele ao redor de seu corpo. Você sabe que eu estava negociando um apartamento. Começou brincando com seus cabelos. Sei, mas você sabe que não? Precisa. Meu pai já deixou bem claro que não sairei de lá. Até meu casamento. Completou em pensamento. Eu sei, disse sorrindo. Por isso, eu cancelei o apartamento. Disse-a virando para ele e pegando seu rosto entre as mãos. Amor, você quer me ajudar a procurar a nossa casa? Ela sentiu os olhos arder. Como assim? Nossa casa? Perguntou nervosa. Sim, uma casa para nós e nossa família. Você quer casar e formar uma família comigo? Perguntou nervoso, sem que pudesse controlar as lágrimas, de emoção e nervoso. Sim, 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 respondeu alegremente, se jogando em cima dele. Ele deitou com ela em seus braços. Fico feliz com sua empolgação, disse sorrindo. Desculpa, disse corada tentando se levantar. Ele a segurou. Não, por favor, fique mais um pouco, sussurrou em seu ouvido. Meu amor, podemos anunciar nosso noivado logo depois do casamento do Isaac e da Natália? Ela se aconchegou nele. Amor, e a sua mãe? Perguntou, preocupada. Na verdade, a minha mãe tem medo de ficar só. E infelizmente não percebe que se continuar assim, seu final será exatamente solitário e triste. E se ela não me aceitar? Eles sentaram-se encarando. Se isso acontecer, eu só lamento por ela. Mas tenho fé de que vocês ainda serão grandes amigas. Mas se não acontecer, Deus que cuide dela e de seu coração carrancudo. Eu te amo, meu amor, disse emocionada. Eu farei o que estiver ao meu alcance, para que as coisas mudem entre nós, orarei por isso, e você jamais precise escolher entre nós. Pensou tensa. Eu também te amo, minha Branca de Neve. Disse-a beijando suavemente. No dia seguinte, Cíntia ficou surpresa ao visualizar Samara no lugar de Açucena, ao lado da doutora Raquel, psiquiatra designada para cuidar do caso dela. Bom dia, Cíntia. Será que eu posso falar com você depois que a doutora Raquel resolver as pendências de vocês? A enfermeira tomou a frente. Confesso que estou bastante surpresa, mas sim, eu falo com você. Cíntia admitiu. Após a consulta, Raquel se despediu, prometendo fazer um ajuste nas medicações que estavam prejudicando um pouco a saúde de Cíntia pelo excesso. Então, querida, o que você deseja? Aconteceu alguma coisa com a Açucena? Ela está bem, não se preocupe. Mas eu preciso falar com você sobre um assunto sério e confidencial. Dependendo do que nós falarmos aqui, gostaria de te pedir, por favor, para não comentar com a Açucena, pelo menos por enquanto. Guardar segredos nunca é uma boa ideia. Não quero guardar segredos. Só quero ter certeza do que está acontecendo, antes de abrir todo para ela. Eu compreendo. Tudo bem, eu não direi. Eu vi uma foto da Olivia, e ela me remeteu a alguém que eu vi recentemente. Ou seja, a aparência dessa mulher desbloqueou uma memória minha, e não tem como eu ter conhecido a ela.
Tem alguma chance de a Açucena ser filha gêmea também? Eu estava no parto da Açucena. Fui para São Paulo ajudar a Olívia. Ajudar, entre aspas? O Fernando já tinha me contado, e eu fui lá para conseguir um DNA da menina. E não, a Açucena nasceu sozinha. Eu segurei ela, eu cortei o cordão umbilical, então não tem nenhuma chance de ela ter tido uma irmã gêmea. E mesmo que tivesse, ela seria parecida com o Hector e não com a Olívia. A menos que... Samara se preocupou quando viu a mulher ficar extremamente pálida. Eu vou chamar alguém da enfermagem para te ajudar. Não, Samara, eu estou bem. Fica tranquila. É só que eu lembrei de uma coisa que talvez te ajude. O parto das gêmeas foi muito estranho. Você está falando da Lírio e da Dália? Ela assentiu. Ninguém além do médico viu o corpo da Lírio. Pelo menos, foi o que a Olívia disse. Ela pediu para enterrar a menina de caixão fechado, porque se visse a filha, morreria junto, e exigia que o enterro fosse feito às pressas, porque não queria sentir aquele desespero por mais tempo, tanto que nem deu tempo do Hector chegar para o enterro. Agora que você está me contando isso, sorriu cinicamente. Sinceramente, eu não ficaria surpresa se a pequena Lírio estivesse viva. Você está querendo dizer que... Samara não teve a ousadia de concluir. Era absurdo demais. De repente, a voz suave de Tomás invadiu sua mente. A minha flor, a minha flor. Repetiu em voz alta, sentindo arrepios percorrer seu corpo. Tomás se referia à namorada assim, sem se... Constrangida pela confusão mental de Cíntia, a encarou de olhos arregados. Quem é sua flor? Perguntou intrigada. Ninguém. A flor não é minha. É de outra pessoa. E você pensa que pode ser a Lírio? Não tenho certeza, disse exasperada. E você o que pensa? Perguntou-a encarando aquela mulher. Passou tantos anos estudando a Olívia, que se havia alguém que a conhecia, era ela. Eu penso que se houver uma filha da Olívia perdida por aí, ou ela é filha de outro homem, ou é a Lírio, te garanto que a Açucena não foi gêmea. E sinceramente, eu não me surpreenderia se descobrisse que ela abandonou uma das gêmeas, não depois de matar a outra. Porém, duvido muito que seja filha de um de seus muitos amantes, porque se fosse esse o caso, por que você veria essa suposta filha por aqui e não em São Paulo, onde ela provavelmente deveria ter nascido? Por que enquanto esteve aqui em Granville, ela só engravidou das gêmeas? Tão confusa quanto... Samara! Cíntia raciocinou. Verdade. Até porque se isso acontecesse, ela iria querer que essa criança ficasse bem longe de todos vocês, para não correr riscos de ser encontrada. Disse pensativa, se recordando da voz da moça. Não, não. Ela é filha do meu pai. A voz dela é igualzinha à dele, apenas um pouco mais fina. Samara, você tem ideia do que está pensando? Se essa criança não tiver morrido no parto, por que a mãe não a quis? Ela não quis nenhuma, por isso, matou a pequena Dália. E por isso matou meu pequeno príncipe. Não pense nisso, pense na sua cura, e em liberar perdão para que você possa viver em paz. Despediu-se da mulher, e saiu dali, pensando no que iria dizer para a irmã. Acabou por decidir não dizer nada até certeza de quem de fato era aquela moça.